Olá, seja bem-vindo à palestra O que vem depois do despertar. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está despertando agora mesmo. E se você já passou por esse processo, você sabe que é muito fácil perceber quando tem outra pessoa começando por esse processo do despertar. Geralmente as pessoas começam a ficar um pouco mais introspectivas, caladas. Isso porque começa a vir aquela sensação de que já não se encaixa mais naquele lugar, ou então aquela grande reflexão interna, sem saber direito o que está acontecendo. As pessoas começam a se isolar. É como se, de repente, de uma hora para outra, tudo aquilo que a pessoa falava, pensava, fazia, de repente mais nada daquilo faz sentido, ou mesmo que faça, sente que tem alguma coisa faltando. E junto com tudo isso, começam aqueles questionamentos. Quem eu sou? O que eu vim fazer no mundo? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da vida? E por causa desse contexto, que o despertar para muitos é visto como um momento que a vida dá aquela chacoalhada. Geralmente porque também vem junto de uma crise interior, ou que é mais comum devido a um fator até externo mesmo, que dá aquele impulso, sabe? Como por exemplo a demissão, falência, uma separação, morte de um ente querido, ou até mesmo quando vai entrar na aposentadoria. E o despertar faz isso, ele mostra que tem alguma coisa que precisa ser transformada. O futuro não será mais como antes. Esses momentos são marcantes, porque geralmente eles precedem uma grande mudança e transformação interior, pessoal, e geralmente impacta todos os pilares da vida. Aliás, pode ser até que você seja uma dessas pessoas que esteja vivendo esse momento do despertar agora mesmo. O que eu quero te dizer é que eu já passei por essa jornada sem ter a consciência dos estágios que estavam para vir depois do despertar. Acabei gastando um pouco mais de tempo, além de ficar me batendo, literalmente, para descobrir qual era o meu propósito, o que eu tinha que fazer, qual era a jornada, o que viria depois, como me preparar para cada estágio das etapas que estavam por vir. Também demorou para perceber que a chave era descobrir o que era necessário para ir para o próximo nível. E esse é o meu objetivo com essa palestra, te preparar, te ajudar com o que vem depois do despertar. Por isso eu vou contar para você quais são os 3 principais ingredientes para você construir o seu projeto de vida com um propósito de forma sustentável e também para ser bem-sucedido. Além disso, eu também vou te falar dos 7 passos que vêm depois do despertar, que é o que eu chamo da jornada da evolução com consciência. Então o que você vai aprender aqui é um resumo bem simples e prático do que você vai vivenciar em cada uma dessas etapas depois do despertar. Você também vai conhecer os principais gatilhos, ou melhor, o mapa estratégico para você avançar e ir para o seu próximo nível. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Maristela Mello e eu trabalhei por mais de 22 anos como executiva de tecnologia para o mercado financeiro. Eu já naveguei várias transições de vida. Fui empresária, trabalhei no mundo corporativo, morei fora do país e agora sou empreendedora e uma curiosa por tudo que leva nós, seres humanos, para o nosso próximo nível. Quando eu comecei essa jornada, eu percebi que minha consciência estava se expandindo de alguma forma. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho hoje olhando lá para trás. Mas naquela época, eu só percebi que tinha alguma coisa acontecendo, que eu estava começando a ver as coisas de uma forma diferente, sabe, com outros olhos. Mas eu não tinha a menor ideia da jornada que eu estava começando. Como eu falei um pouquinho antes, acabei me batendo, até descobrir as coisas, gastei tempo e foi meio que um sufoco para encontrar também as ferramentas certas para me ajudar a sair e superar cada uma dessas etapas. O ponto todo eu lembro que o propósito foi uma das minhas primeiras questões que eu sabia que eu tinha que encontrar. Depois eu percebi que surgiram outras coisas, como por exemplo mudanças de crença, comportamento, ou até mesmo na hora que eu tive que adquirir novas habilidades. E isso foi só o começo da jornada, que eu vou contar aqui para você. Uma coisa também que para mim ficou muito clara dentro dessa minha experiência é que eu precisava saber quais eram as ferramentas para lidar com cada um dos aprendizados que eu estava sendo colocada de frente. E também o que era necessário fazer ou aprender para acelerar aquele processo, sabe? Para ir para o próximo nível de uma forma mais rápida e sustentável. Se eu tivesse o conhecimento desses estágios que seguem logo depois do despertar, logo no início da minha jornada, com certeza eu teria passado por esse processo de uma forma muito mais fácil, rápida,
com maior leveza, fluidez e harmonia. Não só para mim, mas também para as pessoas que me cercam. E esse é o valor que eu quero gerar para você com essa palestra. E para falar dos 3 principais ingredientes para você tornar o seu projeto de vida com propósito uma realidade de maneira sustentável e bem-sucedida, eu quero te falar um pouquinho o que foi para mim chegar até aqui. Isso tem a ver com o meu grande aprendizado com a vida, que eu, aliás, entendo que é o aprendizado de todo ser humano. Mas isso para mim não era tão óbvio quando eu comecei essa jornada. O meu aprendizado hoje é muito claro que a nossa missão maior como seres humanos é nos tornarmos o nosso próprio mestre e o criador da nossa realidade. E isso significa assumirmos o comando, as escolhas, as decisões, enfim, o controle da nossa vida. E muitas vezes nós achamos que estamos no controle, mas eu devo te dizer que muitas vezes não. Muitas vezes nós somos manipulados indiretamente, sem perceber, pelos condicionamentos que nós fomos submetidos desde a nossa infância, pelos nossos colegas, pelos nossos pais, pelos nossos professores, mentores. Todos eles ensinaram o que nós devemos ou não fazer, o que é certo e o que é errado. Até chegar àquele ponto que a gente começa a obedecer cegamente. E é aí que está o erro. Porque uma pessoa que a gente ama e a gente confia, diz pra gente que algo é certo, muito dificilmente a gente vai achar que não é verdade. Mas a gente tem que entender que era verdade para aquela pessoa. E se você está seguindo o que outra pessoa te falou, eu devo te dizer que você não está no comando da tua vida. Mas existe um lado bom, porque agora você tem consciência disso. E quando eu comecei a ter consciência disso também, foi meio que um choque para mim. Porque eu percebi que eu estava fazendo coisas simplesmente porque me falaram que era isso ou que era aquilo, que isso é certo e aquilo é errado. E eu me questionava, mas por que eu estou fazendo certo e não estou sendo feliz? Ou por que estou fazendo certo e não estou tendo os resultados que eu queria? E na hora que eu comecei a trazer esse espírito questionador, o que estava acontecendo, questionar o status quo, foi quando eu percebi e foi quando caiu a ficha. E antes de continuar, eu quero te falar sobre os 3 principais ingredientes para você assumir o comando da tua vida, viver o seu projeto de vida com propósito, de forma sustentável e sendo bem-sucedido. E para isso você precisa desenvolver a autoconsciência, automaestria e autorrealização. Nós estamos vivendo um momento único e incrível. Nós estamos participando de uma transição, uma mudança para uma nova era. A era exponencial que demanda automaestria. Pessoas empoderadas, com uma percepção mais expandida da realidade, vivendo o seu propósito de forma sustentável, impactando positivamente o mundo e as pessoas ao seu redor, ajudando a tornar o mundo um lugar melhor para todos nós. E autoconhecimento é a base. Conforme você vai expandindo a sua consciência, você percebe que você precisa, então, reaprender como viver, existir, como funcionam as coisas dentro do seu novo contexto de percepção de realidade, como você pode evoluir, se tornar mais produtivo para conseguir vencer dentro de uma nova consciência mais expandida. E este aprendizado é sobre você se cuidar, reaprender a pensar, a reprogramar a sua mente para pensar fora dos condicionamentos daquela obediência cega, do que a sociedade coloca como certo e errado, por exemplo. E aí você se coloca como prioridade, agindo sempre também com base na compaixão e sendo também parte integrante da nova era exponencial, seguindo o seu caminho, que é único, vivendo o seu propósito. E a automaestria vem como o passo seguinte, que é quando você começa a masterizar o seu autoconhecimento. Automaestria é quando você se torna o seu próprio mestre e criador da sua realidade, dominando aquelas ferramentas que você aprendeu na etapa anterior do autoconhecimento. Então, quando você domina aquelas ferramentas dentro da automaestria, aí você domina literalmente a sua transformação pessoal para qualquer coisa, inclusive estendendo a sua transformação profissional e de vida. E quando você atinge esse estágio, você consegue conquistar qualquer coisa que você queira na sua vida, porque você já está pronto com todas as ferramentas para conseguir masterizar todos os pilares da sua vida, para buscar a sua autorrealização. E é nesse estágio que você estará vivendo o seu propósito de forma completa e integrada. E foi exatamente por causa da minha transformação
A mudança que eu fiz para viver o meu projeto de vida, que se transformou na minha missão, que eu criei a Be Exponential Academy. Eu decidi sair do mundo corporativo, onde eu trabalhei por mais de 22 anos. E comecei a viver a minha missão, que é inspirar pessoas a se tornarem o seu próprio mestre e criadores da sua realidade, que foi o que eu aprendi na minha vivência, na minha mudança de vida. E a gente consegue isso fazendo o quê? Expandindo a consciência, ativando os nossos potenciais exponenciais para construir o nosso legado, conseguir de fato viver uma vida com grandes realizações. Eu inspiro pessoas ensinando o que eu aprendi, fazendo de uma forma que você também possa ser bem-sucedido. Por isso que eu criei o mapa estratégico da vida na era exponencial. Porque eu acredito que é dessa forma, vivendo a nossa melhor vida, é que nos tornamos capazes de contribuir com o nosso melhor para o mundo. E tudo isso começa com o despertar da consciência e o que vem depois disso. E é por isso que eu digo que se este processo que vem depois do despertar for mais fácil e rápido para você, eu vou estar muito feliz, porque eu vou ter cumprido a minha missão. E esse é o valor que eu espero gerar para você aqui. E para isso você precisa conhecer os 7 passos da jornada de evolução com consciência. Mas como eu já falei, tudo começa com despertar, que pode também acontecer de várias maneiras. Geralmente ele pode vir atrelado a uma questão existencial que surge, por exemplo, como uma certa inquietação interior, trazendo aqueles questionamentos profundos. Quem eu sou? Qual é o sentido da vida? Que vida vale a pena ser vivida? Por que todos estão vivendo o mesmo script de vida padrão? Por que será que eu não me encaixo nisso? Por que de repente eu não estou feliz? Mas também pode vir por uma questão de não pertencimento. Digo, a pessoa começa a se sentir não pertencendo àquele ambiente e acaba chegando até o contexto de se sentir não pertencendo ao mundo. Fica totalmente desorientado, sem saber o que fazer, o que pensar. Ou, outra forma também que é muito comum, que é a questão relacionada ao trabalho, que é uma coisa mais prática, né? Geralmente as pessoas começam a ficar muito insatisfeitas, frustradas, se sentindo infelizes, carregando um fardo, porque elas não gostam do que estão fazendo. Ou porque não é reconhecido, ou porque não ganha o suficiente, ou porque não vê espaço para crescer, ou porque tem medo de perder o emprego. E mesmo fazendo um monte de coisa, é aquele contexto que vive sempre atolado e exausto e não vê resultado com o que está fazendo. Enfim, tudo isso são contextos que as pessoas acabam não vendo o futuro. E por isso acabam parando de evoluir, aprender e de se aprimorar. E uma outra leitura para tudo isso é que geralmente as pessoas estão fazendo tudo aquilo porque elas não estão conectadas com a essência. Aquela conexão com o coração simplesmente não existe. Por isso todo aquele vazio. E o despertar é tudo isso. É a sua consciência te mostrando, te trazendo a percepção da realidade, tipo nua e crua, que existe algo que precisa ser transformado, mudado ou ressignificado na sua vida. Porque uma coisa é certa, a gente está sempre evoluindo. A diferença é que tem pessoas evoluindo com consciência e outras sem consciência. E o despertar faz com que esta evolução aconteça com consciência. E como eu falei antes, isso tem a ver com o fato de você se colocar como prioridade. Porque quando você faz isso, você passa a seguir a jornada do seu caminho, que é único. E aí, isso tem tudo a ver com o propósito, que tem tudo a ver com a nova era exponencial. Estamos saindo da era linear e entrando literalmente na era exponencial. E essa mudança de era é uma mudança de consciência, que está acontecendo no nível coletivo, tá? Então, nós nunca vivemos algo assim parecido antes. E desde o surgimento da internet, quando nós passamos a estar mais conectados globalmente, e agora com o surgimento dessas tecnologias exponenciais que estão acelerando muita coisa, trazendo crescimentos exponenciais em várias frentes, nós também estamos sendo forçados a acompanhar essa evolução também de forma acelerada. Isso significa que precisamos acelerar a nossa evolução individual exponencialmente. E saber dominar a sua transformação pessoal de forma assertiva e direcionada com o que é importante para você, ou seja, com o seu propósito, é a grande chave aqui, é o grande segredo disso tudo.
E para isso você precisa conhecer as ferramentas, entender qual é a jornada, conhecer os conceitos por trás. Afinal, o que funcionava no passado já não funciona mais. Você agora precisa de novas ferramentas, novas leituras, novas interpretações, para chegar aonde você ainda não chegou, para fazer a sua transformação pessoal. Esse é o chamado que todos nós estamos recebendo agora. E como já dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Portanto, para ter resultados diferentes e alinhados com a nova era, você também precisa se preparar de uma nova maneira e aprender novas ferramentas para tornar tudo isso possível. Talvez você ainda até esteja em dúvida, se perguntando se realmente você vai precisar de tudo isso. Bem, você não precisa de nada que você não queira. Mas, se você não tiver a fim de perder 10 anos aprendendo, batendo a cabeça sozinho, ao aprender os caminhos e as ferramentas, você vai passar pela parte mais difícil rapidamente e, portanto, você vai ficar menos tempo naqueles ciclos de sofrimento. Você vai poder acessar mais rapidamente a felicidade, a liberdade e realização para viver a sua vida com maior leveza. Então, se você já está vivenciando os sintomas do despertar, ele pode estar trazendo já algumas ramificações na sua vida, quer seja nos seus relacionamentos, por exemplo. Talvez você já não esteja mais tolerando aquele contexto de conviver com pessoas tóxicas ou negativas, ou então quer seja no seu trabalho. Você de repente está querendo fazer agora algo que realmente dê sentido, faça sentido para você, que tenha propósito e que também te traga felicidade, crescimento pessoal e realização, não só pessoal, mas também financeira. Isso também vale para a sua saúde. Você provavelmente agora está querendo ter um corpo e mente muito mais fortalecido, com energia, disposição para fazer o que você quiser. E você também já deve estar querendo mais da vida como um todo, uma vida com significado, uma vida que vale a pena, que tenha propósito, que você continue em crescimento e aperfeiçoamento pessoal. Você também deve estar querendo até contribuir, alguma coisa mais séria, como por exemplo preparar o seu legado, deixar sua marca no mundo, impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Será que esse é o seu caso? Enfim, tudo isso que está acontecendo agora, em todos os pilares da vida, é um reflexo do despertar. Em outras palavras, talvez agora você ainda não tenha clareza de tudo que você quer ou de tudo que você tenha que fazer, mas você tem uma certeza muito forte de que tem alguma coisa que precisa ser transformada para estar mais em linha com o teu coração, com a sua essência, com a sua verdade interior. Você pode estar se perguntando, poxa, mas será que eu vou ter que mudar tudo, transformar tudo? Eu vou te falar que não. Vamos com calma. Às vezes uma pequena ressignificação em uma área da vida já traz uma transformação gigante. Mas uma coisa é certa, você de fato precisa acelerar a sua evolução. Por mais que a transformação na vida não seja tão perceptível. E para isso é importante você saber fazer boas escolhas, com a clareza de como funciona a jornada de evolução. E esse também é um ponto que eu quero te ajudar, a saber como fazer boas escolhas dentro desse contexto da nova era exponencial, para viver o seu projeto de vida com um propósito de forma sustentável e sendo bem-sucedida. Muitas pessoas ficam com medo porque acham que vão precisar fazer aquelas grandes mudanças. Mas eu faço a questão de repetir, isso não é verdade, pelo menos não para todo mundo. Então, para você fazer boas escolhas dentro desse novo contexto, a primeira coisa que você precisa ter é clareza. O que significa isso? Você saber o que você quer e por que isso é importante para você. Basicamente é porque isso te dá uma sinalização da sua grande visão de onde você quer chegar, junto com aquela motivação que vai te impulsionar a você seguir em frente, mesmo quando você estiver enfrentando adversidades. O segundo é que, com essa clareza, você tem como colocar foco no seu dia a dia, saber exatamente aonde ir, qual ação você tem que fazer para ter o resultado que você quer, para conseguir gerar e tornar a clareza desse seu propósito uma realidade. Por isso que com essa clareza e com esse foco, entendendo toda a jornada que você vai estar vivenciando, te ajuda a você mensurar e alinhar, inclusive, as ferramentas que você vai ter que aprender para acelerar esse processo da sua jornada, se esse for o seu interesse, lógico. E aí você vai aprendendo então as ferramentas, como eu falei, para apoiar todo esse seu processo, para trazer os resultados de forma mais rápida
e assertiva. Porque isso também é possível. Hoje em dia é possível a gente hackear felicidade, da mesma forma que é possível hackear alta performance do seu corpo, mente e da sua produtividade. E para complementar isso que você está vendo aqui, eu também preparei um e-book, que são os 7 hacks para você acelerar a sua evolução 10x, a sua evolução exponencial. Isso é para quem busca a sua maestria e a sua evolução contínua sem abrir mão dos resultados exponenciais, que são aqueles resultados em todas as áreas, em todos os pilares da sua vida. Então, em algum lugar aqui desse vídeo, você vai encontrar um link que você vai poder clicar e fazer um download do e-book. Ele serve como um material complementar a essa palestra, combinado? Então agora eu vou te ensinar como funciona então essa jornada da evolução com consciência. Ou seja, eu vou passar para você quais são esses 7 passos, os 7 estágios da vida na era exponencial. Então, e o primeiro estágio é o despertar. Já falamos bastante aqui como ele surge e também de todos os impactos e os sinais que você pode ver na sua vida quando você está despertando. Mas o que você pode fazer quando você começa a ver todos esses sinais, né? Como você precisa então estabelecer, né, fazer aquela sua conexão interior, ouvir o seu coração? Bem, o grande desafio do despertar é exatamente esse: você conseguir se conectar com a sua essência, com o seu coração. A chave aqui, para te ajudar a ir para esse segundo estágio, é aprender a praticar o silenciar a mente. E você pode fazer isso através da meditação, mindfulness, práticas de respiração, ficar mais perto da natureza ou então praticar mais a gratidão. Quando você entende a importância de se conectar com a sua essência, é quando então você vai estar pronto para o segundo passo, que é o mergulho no seu autoconhecimento. Quando você entra nesse estágio do autoconhecimento, aí é a hora de você entender então o que te move, o que te motiva, o que você ama, o que você odeia, porque tudo isso vai te ajudar a encontrar o seu propósito. E para tornar o seu propósito a sua realidade, de forma sustentável, você precisa ter clareza do que você quer e por que isso é importante. Porque além de te dar aquela motivação, isso também te ajuda, também serve como base para você também ter clareza, sabe do quê? Quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. E aí é o ponto que quanto mais você mergulha no seu autoconhecimento, mais você começará a alcançar também as camadas mais profundas, né? Você vai começar a ver uma parte sua, de repente, que você não gosta tanto, ou até que você pode até rejeitar, ou então você pode fingir que não existe. Nesse momento, eu devo te dizer que você chegou então no terceiro estágio da vida exponencial, que é o estágio onde você faz inovação do ser. Nesse momento é quando você começa a ver aqueles comportamentos, aquelas crenças, aqueles padrões e você percebe que tem que mudar. É quando você também começa a integrar aquele seu lado bom, seu lado ruim, a sua luz e a sua sombra. E é muito importante esse estágio porque quando você aceita o seu lado ruim, aquele lado negro, aquele lado que você rejeita, você sai da negação para aceitação e integração. Ou seja, você elimina um processo, sabe do quê? De autossabotagem. E esse processo é libertador, porque ele literalmente te ajuda a eliminar vários outros elementos, mas só por te ajudar a eliminar os elementos da sabotagem já é incrível. Isso te ajuda você a se tornar a sua versão mais exponencial de você mesmo. E geralmente essas crenças, comportamentos, padrões, são todas as coisas que nós fomos recebendo dos nossos condicionamentos. Você lembra que eu falei da questão dos nossos pais, dos nossos mentores, professores? Então, às vezes a gente precisa ressignificar todos eles, ou pelo menos uma grande parte. E a dica para você acelerar aqui este estágio é aprender a ressignificar todas aquelas histórias que te machucaram, sabe? Em todos os pilares da sua vida, ou até outros contextos que não machucaram tanto, mas que tem muito a ver, por exemplo, com crença sobre o dinheiro. Sabe aquela coisa do tipo, dinheiro não nasce em árvore? Pois então, é nesse momento, no estágio da inovação, que você também ressignifica isso. Agora, tem uma dica para acelerar ainda 10 vezes mais ainda esse estágio, que é você aprender a ressignificar 3 grandes R's, que para mim eles são os 3 grandes destruidores de vidas, que são o remorso, rejeição e o ressentimento. Remorso, todo mundo pode cometer um erro e sofrer por isso. Porém, se punir, se anular, continuar com aquele sentimento do pesar, culpa, vergonha, medo, por causa do seu erro, não vai te ajudar a sair desse contexto atual para nada.
Então, se você está querendo evoluir, você tem que mudar esse ponto. Somente quando você entender que você merece uma chance e que aquilo que aconteceu foi só um aprendizado para você se tornar uma pessoa melhor. E é assim que você vai conseguir se libertar daquele ciclo de sofrimento da vida. Por isso que também é muito importante praticar, nesse caso, o auto-perdão. O segundo R, que é o ressentimento. Gente, todo mundo é imperfeito. Eu, você, todo mundo. E o ponto é, desapontamento. Em algum momento alguém vai te desapontar, porque não vai fazer exatamente do jeito que você queria aquela coisa, não estava em linha com aquela expectativa que você esperava. Ou seja, isso é uma garantia. As pessoas vão te desapontar. E esse, portanto, é um outro contexto, né? Aprender a lidar com relacionamentos, para sair daquele ciclo de sofrimento, o ciclo do drama. Aí vem o terceiro R, que é a rejeição. Isso acontece principalmente dentro dos contextos familiares. Gente, sabe aquele choro quando você era criança que sua mãe não foi atender porque ela tinha que tirar alguma coisa do fogão? Então, isso gerou em todo mundo aquela sensação de abandono, medo da solidão. Isso acaba criando, sabe o quê? Um ciclo vicioso de sofrimento e drama que se ramifica para outras áreas da sua vida. Afetivo, familiar, social, amizades, profissional. É aquela raiva reprimida, sabe? Aquela anulação do seu próprio ser quando você era criança, que você ainda guarda até hoje. O grande desafio aqui é aprender a ressignificar as histórias da vida e a transformar em algo que seja empoderador para você. E esse estágio de inovação, ele é contínuo. Mas depois das primeiras camadas já terem sido integradas, né, resolvidas dentro de você, ressignificadas, aí já é possível ir para o próximo estágio, que é a ativação dos potenciais exponenciais. Esse é o estágio 4. E essa ativação, ela é importante porque ela literalmente otimiza quem você quer ser e acelera o processo de você se tornar aquele seu novo você. Aquele novo você para viver aquela sua nova vida. Isso porque, muito provavelmente, você vai precisar também o quê? Desenvolver novas habilidades, inteligências, virtudes, novos comportamentos, que até então você nem sabia que você precisava e que agora você vai precisar desenvolver. E tudo isso é feito dentro do processo da ativação dos potenciais com consciência. Geralmente esse ciclo dos potenciais acontece da seguinte forma: você acredita que você tem X potenciais e com esses potenciais você parte para ação que gera X resultados e com esses resultados você fortalece ou enfraquece as crenças do que você tem em relação ao que são seus potenciais. E esse ciclo ele se repete infinitamente. Mas quando você tem consciência desse ciclo, você então se torna capaz de transformar essas crenças na hora que você sabe que precisa. Para quê? Para desenvolver as novas habilidades e para fortalecer os novos potenciais. E é assim que você acaba então adquirindo novas habilidades e potenciais, só que de forma empoderadora, fortalecendo ainda mais a sua ação para você ter melhores resultados. E com esses melhores resultados, cada vez mais você potencializa suas crenças, potencializando suas crenças, potencializa então seu potencial, ou seja, isso acaba sendo muito agregador, gerando muitos resultados, que eu chamo aqui de resultados exponenciais, já que você vai estar potencializando todos os elementos dessa equação. E como você vai fazer isso de forma consciente, você tem a possibilidade de direcionar os seus novos potenciais na direção do seu projeto de vida com um propósito. Por isso que ele começa a se tornar sustentável. E quanto mais você desenvolve os seus potenciais junto com a inovação, que é o estágio anterior, você então fica cada vez mais pronto para se tornar o seu próprio mestre. E aí é quando você está pronto para ir para o próximo estágio, que é o estágio 5, quando você desenvolve a sua automaestria. Nesse estágio da automaestria é quando você masteriza os passos e as ferramentas que você já aprendeu antes, nos estágios anteriores da inovação e da ativação dos potenciais. Só que você consegue viver isso de uma forma muito mais rápida e assertiva. Você percebe que você atingiu a automaestria quando surge alguma situação, alguma dor sua, uma sombra, que você precisa curar, por exemplo. É tudo muito mais rápido, você já sabe qual é a ferramenta, quais são os passos, você identifica mais rapidamente, você aplica a ferramenta mais rapidamente e, portanto, você sai desse estágio, aquele ciclo de drama, sofrimento, muito mais rápido. A maestria mostra que a sua capacidade, então, de identificar a dor
quando surge, no momento que surge, tendo a clareza do que precisa ser curado e como ser curado, você faz muito mais rápido. Isso é dominar a arte da sua transformação pessoal. Mas automaestria é mais do que isso. É também quando você desenvolve os modelos mentais de sucesso para te manter naquele nível mais alto de confiança, coragem, poder pessoal. Sim, eu estou falando aqui de poder pessoal, mas esse poder pessoal aqui é o poder interior pessoal e não aquele poder sobre os outros. Na automaestria, você sabe que é importante fortalecer a sua essência, a sua verdade, para viver o seu eu mais autêntico. Você começa então a masterizar o seu controle emocional, a dominar o fluxo dos seus pensamentos, a ter maior autodisciplina e autorresponsabilidade. Você aprende a ser coerente no seu pensar, falar, sentir e agir. Mas de uma forma bem resumida, existem várias ferramentas que você pode masterizar nesse estágio, inclusive incluindo novas ferramentas. Vai caber a você então decidir quais ferramentas funcionam melhor para você, de acordo com o seu interesse, com a sua meta, o seu projeto de vida com propósito, em alinhamento com o que você está buscando. Então é nesse estágio da automaestria que é quando você então aprende a dominar a sua transformação pessoal e, por que não dizer, profissional, afetiva, ou seja, você aprende a dominar a arte de transformar a sua vida. Deu para entender a importância de tudo isso? Pois é, e é nesse momento quando você vai estar pronto então para quê? Para atingir a sua autorrealização, que é quando você começa então a masterizar cada um dos pilares da sua vida, alinhado com aquela sua grande visão do seu projeto de vida com propósito. Tudo isso que você está fazendo nessa jornada é para potencializar e tornar o seu propósito um propósito sustentável. E você está fazendo isso ainda acelerando todo esse processo, trazendo maior ressignificação, inclusive das suas crenças sobre sucesso, poder, ou então relacionamento saudável, saúde no seu melhor nível de energia, disposição e vitalidade. E esses são só alguns dos elementos a serem masterizados nesse estágio. É aqui que muita gente, por exemplo, começa a aprofundar naquele pilar profissional financeiro para masterizar, inclusive potencializando a performance e produtividade com aquela visão maior, tendo metas claras de curto, médio e longo prazo. Ou então masteriza no pilar dos relacionamentos, aprendendo a tornar eles mais agregadores e geradores de valor, eliminando aqueles relacionamentos tóxicos, pelo menos a maior parte deles. Ou então no pilar da saúde, que é quando aprende a ter aquele corpo e mente no seu estado da arte, buscando a sua cura de forma ativa para se tornar mais próximo de symptom free. Ou ainda no pilar de crescimento pessoal, que é quando aquela busca para você se tornar a sua melhor versão, mais completa, mais integrada, atinge realmente uma necessidade maior interna da sua essência. E aí, todos os rituais que englobam todos esses pilares é quando você masteriza com uma intenção clara e definida. E conforme você vai seguindo nessa jornada e você percebe que a sua vida está abundante, com felicidade, realização verdadeira em todos os pilares, aí você vai querer ainda ir além e buscar a sua plenitude. Isso só é possível quando você começar a praticar o altruísmo sustentável de forma consciente e proativa. O pilar do altruísmo sustentável é a sua grande oportunidade de contribuir para tornar o mundo um lugar melhor para todos nós, incluindo as gerações futuras, né? Esse pilar ele está sustentado em 3 princípios. Primeiro é o cuidar de si mesmo. É saber se colocar em prioridade, é saber suprir as suas necessidades para você estar atendido e não simplesmente ajudando ou fazendo altruísmo dentro da escassez para de repente alimentar a sua baixa autoestima. O segundo pilar é a compaixão. Compaixão pelo próximo. Aliás, essa é a grande base de todas as religiões, né? Assim eu acredito. Amar o outro como a si mesmo. Isso envolve você se colocar nos olhos do outro. É sair daquele contexto de egocentrismo e perceber o outro por quem ele é. É fazer o que o outro gostaria que fizesse por ele, ao invés de você dar o que você quer dar, e sim é dar o que o outro quer receber. Inclusive, se você quiser expandir a sua consciência, você pode fazer um exercício muito simples. Durante um dia, você escolhe uma pessoa que você conheça, que você admira. Durante o seu dia, e durante as atividades que você estiver fazendo naquele dia, quando você estiver dentro de algumas situações, você pensa
Se você fosse aquela pessoa, como ela reagiria em relação àquele contexto, em relação àquela atividade? Isso inclusive vai mostrar uma outra coisa, vai aumentar a sua percepção de realidade, vai aumentar a sua percepção de soluções, de maneiras diferentes que você pode resolver um problema. O terceiro pilar é causa. Ter uma causa, que você se identifique, uma intenção. Um grande problema, de repente, que você veja no mundo que você gostaria de resolver. Tem que ser algo que te desperte o querer cuidar, o querer resolver. Esta, de fato, será a forma mais assertiva para você impactar positivamente os outros e também construir o seu legado. Algo que faça sentido para você. Sem esquecer de saber também, lógico, de aplicar a lei do equilíbrio de troca. Essa lei, ela evita praticar o altruísmo ou até mesmo a caridade, gerando aquele complexo de inferioridade no outro, ou qualquer outro sentimento de medo, vergonha ou pesar. Aquela coisa, sabe quando o outro ele se sente obrigado a aceitar ou se sente mal por ter aceitado algo que você deu? Pois então, saber respeitar isso é um grande segredo aqui nesse pilar. E quando você combina esses 3 princípios, então aí sim você está pronto para praticar o altruísmo sustentável dentro do contexto do Dharma, né? Ou seja, gerando contextos mais positivos na sua vida. Com a expansão da consciência, você percebe então que você pode construir a sua realidade e que quando você constrói a sua melhor realidade, você também se torna o seu melhor também. E com isso você inspira o outro e todas as pessoas que te cercam, impactando positivamente o mundo. E como você viu aqui, é possível sim hackear a sua felicidade, a sua evolução, a sua performance, os seus resultados e, portanto, ter mais realizações no seu dia a dia. E quando você está feliz, gente, isso é contagiante. Porque tudo fica melhor, você se posiciona melhor nos relacionamentos, nos acontecimentos, você trabalha com mais vontade, tendo melhor desempenho e, portanto, com maior performance e produtividade. Isso leva a você a ter melhores resultados na tua vida como um todo, em todos os pilares da sua vida. E cada vez mais e mais. E esse processo ele se alimenta infinitamente. Bem, e a grande pergunta que é o tema da palestra, né? E o que vem depois do despertar? Gente, isso tudo é só o princípio da vida exponencial. A vida exponencial, vivendo o seu projeto de vida com propósito, de forma sustentável, para ser bem-sucedido nessa nova era exponencial, onde a expansão de consciência ela torna qualquer coisa possível. Porque viver direcionando a sua vida para a sua realização maior, aquilo que faz sentido, do que é o seu propósito, do que é o seu projeto de vida com propósito, não é um destino, mas sim uma jornada de evolução com consciência. E essa é a grande mudança que estamos vivendo agora com essa mudança de era. Todos nós estamos sendo convidados a viver uma vida que tenha significado, uma vida que vale a pena ser vivida. E se você quer sair da sua vida linear, eu vou dar uma última dica aqui que você pode implementar na sua rotina diária, que são os 3 ãos que irão transformar a sua vida e te trazer aquela força interior para você dar o primeiro passo para tornar a sua vida exponencial. E o primeiro ão é o perdão. Porque, como a gente sabe, ninguém é perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, aprender a perdoar a si mesmo, para começar, e ao outro, é fundamental. Isso não significa esquecer o que aconteceu, tá? Perdoar significa você se libertar daquilo que está te impedindo para seguir em frente. Significa que você entende o que aconteceu, mas já não guarda mais nenhum tipo de ressentimento, remorso ou rejeição. Perdoar significa que você está disposto a transformar e ressignificar uma experiência da sua vida, um acontecimento que seja em sabedoria. Isso leva ao segundo ão, que é a aceitação, que significa sair do contexto de vitimismo, acusador ou salvador, enfim. Significa que você está disposto a sair daquele contexto de autocondenação. Quando você entende que os defeitos, as coisas que você rejeita em si mesmo, faz parte de quem você é, e que essa sua sombra, o seu lado negro, a sua parte mais ruim, ela também faz parte de você. Quando você aceita isso, você se torna uma pessoa mais integrada, completa e, por assim dizer, perfeita. Porque você passa então a possuir
perfeitas imperfeições. Se aceite e se ame. Busque o seu autoaperfeiçoamento sempre que for possível e da forma que for possível. E siga em frente, fazendo sempre novas, boas escolhas. E para te ajudar a fazer boas escolhas, vem então o terceiro ão, que é a gratidão. Você provavelmente já deve ter ouvido falar disso, né? Pois então, já existem vários estudos científicos que realmente comprovam que a gratidão é um sentimento muito poderoso. Alguns até dizem que ele tem a capacidade de substituir o Prozac. Isso porque quando você é grato por alguma coisa, você está em paz, você está sereno, você tem felicidade, alegria e você se sente então muito mais realizado, completo, pleno. Além do que, a gratidão ativa vários neurotransmissores no cérebro, cria novas sinapses, o que ajuda então a tornar esse padrão de vibração mais elevado. Outra coisa que eu também falei é a questão da felicidade, que ela pode ser hackeada. Pois então, viver a gratidão do passado no agora, sentir como se estivesse acontecendo agora mesmo, vai te ajudar a aumentar o seu nível de felicidade. E isso dura muito tempo. Se você fizer isso pela manhã, isso tem a capacidade de ajudar durante o dia inteiro, sabia? Agora, imagina se você fizer isso então todos os dias, colocando o seu padrão de vida no seu padrão mais elevado, sentindo aquela gratidão, felicidade, amor, paz, alegria. Como será a sua vida? Então, eu não estou dizendo aqui que a vida exponencial não vai ter momentos ruins, difíceis, complicados, nada disso. Ou sem obstáculos, nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que esses três ãos, perdão, aceitação e gratidão, esses três sentimentos, eles irão te ajudar a ultrapassar esses momentos muito mais rapidamente, com maior facilidade e graça. E eu vou terminar essa palestra aqui com um desafio para você que está me assistindo. O desafio envolve uma autoexperimentação, que é você mesmo fazer uma experiência por você mesmo para chegar à sua própria conclusão, para ver se funciona ou não para você, lógico. O desafio é durante os próximos 7 dias, ao acordar, que é geralmente o momento que você está mais preparado para o seu dia, você está mais descansado, você vai então colocar uma intenção para aquele dia. E para isso, então, você vai pensar primeiro em 3 coisas que você gosta em você. Podem ser 3 afirmações positivas, por exemplo, eu sou inteligente, eu sou alegre, eu sou feliz, eu consigo fazer tudo o que eu quiser, coisas desse tipo. A segunda coisa é pensar em 3 coisas que você é grato. E pode ter sido alguma coisa essa semana, semana passada, ou há muito tempo atrás. Pode ser algo pequeno ou grande, tanto faz, mas sinta aquele momento de gratidão agora. E por último, pense em 3 coisas que são mais importantes para você fazer naquele dia. Sim, qual é o foco daquele dia? O que você vai fazer? O que você tem que realizar? Aliás, está alinhado com o seu propósito? Se não, fica a dica. E é isso! Espero que com essas dicas você consiga então dar mais um passo em direção à sua melhor vida, com um propósito, de forma sustentável, vivendo a sua vida exponencial. E o que você viu aqui é somente uma amostra da jornada mais incrível, emocionante e desbravadora que é a jornada da evolução com consciência. Este é um assunto profundo e que impacta a sua vida diretamente e diariamente. Então, se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e sobre como transformar a sua forma de viver, evoluir e vencer, é só acessar o site maristelamelo.com. E tamo juntos! Nos vemos em breve e seja exponencial. Até mais!